podcast não vive sem patrocínio, né? E quem está patrocinando a nossa entrevista de hoje é a Polatti Distribuidora, o maior atacado de materiais de construção aqui da região dos Lagos. Então, se você tem CNPJ, quer reabastecer a sua loja, quer construir, quer reformar, vem para a Polatti, porque precinho para PJ? Só com P de Polatti. Tá no ar mais um Quem Pode Pode, o podcast de quem tem história para contar. E, gente, a entrevistada comigo aqui hoje é uma pessoa que ela tá sendo uma referência aqui na região dos Lagos. Acho que é difícil a gente não falar o nome dela e alguém nunca ter ouvido falar. Eu tô aqui hoje com a prefeita de Saquarema, Manuela Pérez. Manuela, muito obrigada de coração por você estar aqui comigo no Quem Pode Pode, por ter aceito de prontidão, né, o nosso convite para contar um pouco da sua história, da história de Saquarema. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer. E, Manuela, assim, eu sempre tenho a primeira pergunta que eu faço para as pessoas é para a pessoa se definir. Mas eu queria saber de você, como é que era a Manuela antes da prefeitura de Saquarema? O que você fazia? De onde você é? Minha formação é em odontologia, eu sou dentista e estudei no Colégio Araruama. Fiz o meu primeiro, segundo e terceiro ano no Colégio Araruama. Depois saí de Saquarema para fazer odonto em Friburgo. E eu morei em Friburgo durante o tempo da faculdade. Você sempre foi de Saquarema? Sempre. Legal. Nasci em Saquarema, estudei no Palhacinho Dourado, que é uma escola municipal que tem lá, que hoje não existe mais. Depois estudei no Washington, aí fiz até o primeiro ano. Não, o primeiro ano eu fiz aqui em Araruama. E depois só saí para estudar em Friburgo mesmo, fazer odonto. E sou mãe de 2 filhos, Isabela e o Henrico. E antes de ser prefeita, eu era mãe e dentista. E cuidava das crianças. Então, assim, eu fazia os meus horários, eram os Função. horários das crianças. Então, o meu atendimento no consultório era o horário da escola deles. Então, de manhã eu ficava em casa e deixava eles na escola 1 hora. E aí atendia, eu sou super pontual, então eu começava a atender 1 hora e acabava 5 horas, que era o Que era de horário. buscar. E buscava e só atendia uma vez por semana na parte da manhã. Que aí tinha uma pessoa que cuidava deles pra mim. E minha rotina sempre foi essa, assim, eu me formei muito cedo, né, em odonto, então com 21 anos eu estava formada e comecei a trabalhar direto. E eu trabalhei em muitos lugares com odonto, porque eu saí da faculdade, comecei a fazer, e fiz logo pós-graduação e fui emendando uma pós na outra. Então eu sempre estudei o tempo inteiro como dentista. E aí, até ter as crianças, que aí eu diminuí um pouquinho o ritmo. E o que te levou para a política? A política realmente foi um acaso, assim, foi uma coisa inesperada, porque quando eu casei, o Pérez era prefeito, e aí ele estava nos 2 últimos anos como prefeito, e aí ele acabou, finalizou o mandato, e aí ficou fora 8 anos da política. E eu não gostava muito, assim, na época que ele foi prefeito, eu nem gostava dessa parte de política, tanto é que eu nem assumi nada de primeira-dama. Eu continuei trabalhando como dentista. Engraçado que quando aconteceu isso, eu já atendia no posto de saúde, um posto de saúde em Palmital. Eu era funcionária do município. E aí me casei. Eu me lembro que o meu chefe, na época, me chamou e falou assim: e agora? Agora você vai ser a chefe da odonto? Eu falei: não, vou continuar sendo funcionária. E continuei até ter meus filhos. Eu trabalhei até o finalzinho da gestação. E aí Pérez depois veio se candidatou, quer dizer, concorreu novamente e teve um problema na candidatura dele e eu entrei para substituir. Mas você entrou assim, foi um convite dele, vamos, e você... Não foi um convite, foi... Não foi um convite. Foi assim, alguém de confiança que... Eu falo que eu me lembro muito disso, até que eu estava conversando sobre isso ontem. Ele falou assim: se acontecer alguma coisa com a minha candidatura, você é a única pessoa que me substitui. Que as pessoas vão entender que seria eu. Entendi. Uma pessoa que seria correspondente, né? Tipo assim, seria como se fosse ele à frente da prefeitura. E as pessoas queriam.
ele na época, porque tava todo mundo pedindo para ele voltar e tal. E aí aconteceu dele não poder, e aí eu fui, mas foi assim: ah, você vai me substituir, tudo bem? Tipo, eu podia dizer não, mas era um momento que ele precisava, então não tive como dizer não. Tá, tô Naquele momento, aqui. tá bom, Te apoio. vamos ver como é que é isso. Mas você foi sem acreditar? Tipo assim, não, você já sabia que tinha uma Não fui sem possibilidade de acreditar, entrar. não. Eu fui assim, certa de que eu ia fazer o máximo para ganhar. Porque o peso que foi colocado em cima de mim naquele momento foi muito grande. Porque assim, existe uma frase, né, na política: ganhar ou perder faz parte do jogo, né? Então, você vai para uma disputa política, ganhar ou perder, tudo bem. Agora, você desistir, eu não podia desistir. Não. Então, eu sabia que eu tinha que fazer o meu melhor. Mas só que o meu melhor foi me reinventar dentro daquela situação, que eu nunca tinha participado. Nunca viveu, isso não faz Nunca parte, vivi, não fazia nunca parte da tinha feito uma vida. campanha política. Nunca tinha pedido voto. Eu não sabia pedir voto, gente. Você não tinha nem participado, nem nada. Não, Era, nada. tipo assim, crua mesmo. Totalmente, eu não sabia pedir voto. Aí você falou o quê? Vai ser eu e você, eu e pronto, eu vou lá. Não, e aí depois de chorar muito, né? Um dia inteiro, uma madrugada inteira. Tanto é que eu falo que eu odeio as minhas fotos da primeira campanha, porque eu chorei a noite toda e 7 horas da manhã eu tive que acordar para tirar uma foto. Então meu olho tava desse tamanho de inchado. Tipo assim, chorava de meio que desespero, De né? O que que eu medo vou mesmo, fazer? desespero e medo, porque eu não queria. Eu tinha que aceitar, mas eu não queria. Não era uma coisa. É, Nada a ver comigo, né? Eu pensava, né? Nada a ver comigo, eu não quero isso. como é que uma dentista vai fazer o que Sim, não, e lá? eu não sabia mesmo, assim. Bate desespero, né? Você nunca pediu um voto a alguém, você nunca chegou, nunca abordou uma pessoa, né? Você nunca precisou abordar uma pessoa. Não, e não sabia como fazer isso. E aí isso foi num domingo, né, que aconteceu, que a gente teve essa conversa. Na segunda-feira foi anunciado que eu seria, junto com o grupo político. Claro que isso não foi uma decisão isolada, dele, só sim. dele. Foi uma decisão de um grupo político e todos concordaram que eu seria a pessoa ideal para substituí-lo. E aí tivemos 2 dias para mudar toda a campanha da rua, porque aí tivemos que mudar tudo. E aí, se eu não me engano, na quarta-feira ou na quinta, acho que foi quarta, eu fui apresentar à população. Então você já estava o quê? Já quase próximo à eleição? Foram 13 dias antes da eleição. Foram exatamente 13 dias. Você desesperou pra qualquer um. Até que quem já estiver preparado, esperando. Sim, hoje eu entendo que isso foi ótimo pra mim, porque eu tive pouco tempo pra até sentir essa. Pra assimilar. Se você tivesse muito tempo, poderia até dar uma Talvez eu uma tivesse ficado balançada. mais temerosa, assim. Eu tive pouco tempo, então agora ou nunca, sabe? Eu tive que. Chora, enxuga, Chorei um desincha dia o só. olho, Chorei um dia só e tira a fui. foto que tem que tirar e vambora. E foi. E aí você fez essa Exatamente. E campanha. aí eu me lembro que o meu primeiro discurso, quando eu fui apresentada, porque eu achei que as pessoas tinham entendido o nosso objetivo. Ah, a Manuela vai, mas eu vou ser o candidato. Quer dizer, a Manuela vai ser a candidata, mas eu vou estar ajudando. E eu não sabia, eu não esperava, não sabia o que as pessoas esperavam de mim, né? Nem eu sabia o que eu ia fazer naquele momento. E aí eu lembro que eu saí no local, em frente ao local que a gente fez a nossa apresentação, a minha apresentação, e todo mundo começou a gritar: agora é ela, agora é ela, agora é ela, agora é ela. Aí eu tomei um choque assim, falei: caramba, agora é ela, Manuela, que ficou. E aí. E que o povo fez. Nossa, tinha muita gente. Porque às vezes o marketing demora tanto pra fazer uma campanha. O povo gritou isso, né? Agora é ela, Manuela. E aí nessa apresentação, eu lembro que eu falei assim: eu vou ter que falar? Aí as pessoas: não, fica calma, todo mundo só quer te conhecer mesmo. Eu falei: tá bom. Aí todo mundo começou a falar, né, o discurso, todo mundo começou a discursar, e aí chegou a minha hora, eu falei: caramba. E eu pensei assim: gente, se eu não falar, ninguém vai votar em mim, porque nem eu vou votar numa pessoa que não quer fala, falar, como é que né? vai acreditar? É, As pessoas pois vão acreditar em mim. Exatamente. E aí eu fui. E eu me lembro que antes disso, eu tinha feito umas pequenas reuniões, assim, com 20 mulheres, 30 mulheres, para apresentar a campanha de Pérez. O que a gente ia fazer, se caso Mas ganhasse e como tal. uma ajudante, tô ajudando. Ajudando só. E aí, nessa minha primeira reunião com essas 20 mulheres, eu lembro que eu fiquei com muito medo. E uma conhecida da gente, que estava ajudando a gente na campanha, falou assim: Manuela, fala com o seu coração, porque todo mundo entende quando alguém fala com o coração. E aí foi essa frase que eu peguei nesse primeiro dia. Eu falei: gente, eu tô aqui, eu tô com medo.
eu tô insegura, Nossa, mas que a legal. partir de hoje eu vou falar todos os meus discursos, vocês vão ver que eu vou falar com o meu coração. E aí, quando eu terminei o discurso, eu vi um monte de gente chorando, assim, na minha frente, sabe, todo mundo emocionado. E aí eu falei: "Cara, então eu acho que é assim que eu vou ter que Seguir. seguir". E aí, tanto é que eu não faço discurso, eu converso. Então, assim, até eu chegar a esse ponto hoje de conversar, eu eu falo que eu fiz o caminho inverso de qualquer político, porque eu ganhei a eleição, e aí quando eu ganhei a eleição eu fui fazer um curso de oratória. E aí eu fiz um curso no Rio, que eu fiquei uma semana lá, que eu tinha que fazer intensivo, né, então eu fiquei uma semana lá fazendo o curso, mas você vai aprendendo na prática, né. Sim. E aí foi assim. E aí continuou, não parou. E o que que você sentiu, né, quando você substitui não, né? Você ganha uma eleição de um grupo que já vinha de muito tempo em Saquarema, né? A prefeita até então tinha sido vice-prefeita, foi Sim. prefeita acho que 2 vezes, e o marido então ainda era deputado estadual, então tinha uma força. Como eles falam, tinha Sim. a máquina, né? Uhum. Tinha a máquina na mão. O que que você sentiu quando você foi com a confiança de que você vai fazer o possível para ganhar? Mas o que que você sentiu quando saiu a votação e você ganhou com 51% dos votos, né? Então, foi o que eu falei, quando eu assumi eu peguei essa missão de ser a candidata, eu falo que eu ganhei uma carga muito grande, porque se eu perdesse, teria sido eu, Manuela, que teria perdido, porque eu era inexperiente, porque Sim. foi uma péssima escolha do grupo. Agora, como eu ganhei, foi o grupo político que ganhou. Então, eu não podia perder. Na minha cabeça, para mim, não podia perder. Mas corri o risco de É. perder. Mas eu trabalhei, eu dei o meu melhor para não perder a eleição. E na campanha, eu já sentia que as pessoas queriam a mudança. Então, quando saiu o resultado, eu vi que a mesma sensação de liberdade que as pessoas estavam tendo, eu Você também teve. estava. Porque eu tirei um peso muito grande, porque ganhei a eleição. E, ao mesmo tempo que eu tirei o peso, eu também vesti um peso novamente, talvez maior até do que Minha responsabilidade da agora. responsabilidade da mudança que as pessoas queriam. Então, assim, ao mesmo tempo que foi libertador, foi uma situação de: "Pô, e agora? Ganhei, agora Agora tem o que povo quer ir. mudança, então eu tenho que mudar, né". E o que que você acha necessário? O que que você julga necessário, assim, essencial para uma pessoa ingressar numa vida política e ter sucesso? Eu não posso nem falar que é querer ser político, porque eu não queria, né. Então eu não posso dizer isso. É. Mas eu acho que qual é o seu objetivo por trás da política, assim? Se o seu objetivo for mudar a vida das pessoas, você está no lugar certo, porque é uma ferramenta que você tem de grande transformação. Se for olhar o seu próprio umbigo, não tá no lugar certo, porque não vai dar certo. Você acha que, assim, isso é muito difícil, né, da gente ouvir de políticos, nessa situação da pessoa querer realmente, o político querer ajudar a população. Muita gente entra ali para um benefício próprio. E Sim, por isso que eu acredito que você tem esse sucesso de que a região toda conhece Manuela, prefeita de Saquarema. As pessoas às vezes desejam que você vá para outras cidades. Não sei se você já ouviu isso de alguém falar assim: ah, você não quer ser prefeito na minha cidade? Porque as eu pessoas. recebo alguns convites. É. Porque as pessoas, né, eu entendo que você e a sua equipe fizeram uma situação muito interessante que foi aproximar a prefeita da população. Eu acho que os políticos em si, a própria cultura da população tende a distanciar, né? Tipo assim, o prefeito ou a prefeita tá lá no pedestal e eu não posso falar. E Uhum. vocês tiveram essa outra visão. Isso partiu de você, essa assim, olha só, sou eu e ponto. E eu acho que a gente tem que ser próximo, não tem que afastar ninguém. Partiu de mim, mas pela minha personalidade mesmo, porque, De assim, ser não foi você uma coisa mesma. premeditada, foi uma coisa que eu sou assim. Foi acontecendo. Não tem por que eu não falar com alguém, não tem por que eu não atender alguém. Eu só não vou atender alguém se eu estiver muito ocupada, mas se eu não tiver, qual o problema? Então, se chega alguém no meu gabinete: "Ah, não, Manuela só vai atender se você marcar horário", mas eu tô respondendo e-mail, não posso atender? Qual o problema? Não posso parar e 2 minutos e atender a pessoa? Então, assim, eu não vejo essa eu encaro a política e o fato de estar Está prefeita nesse perfeita. momento como um emprego, é um trabalho, o meu trabalho tem tempo para acabar. Né?
né? Então, assim, graças a Deus eu fui boa, considerada uma boa prefeita, e aí a população me deixou permanecer por mais de 4 anos. Se eu fosse ruim, eles não deixariam, Sim. né? Então, a minha maneira de enxergar é assim. Por isso eu acho que a gente tem que ser acessível, porque as pessoas, a população vive o dia a dia ali e eles sabem me dizer melhor do que eu o que eles precisam. Então, eu tenho dia de atendimento à população. Até no final do ano eu dei uma paradinha, porque tinha muitas coisas para fazer, as coisas de final do Burocráticas ano, mesmo. não, esses encerramentos, Ah, e aí sim. não dava para atender a Atender. população direitinho, mas aí eu vou retomar agora. Na segunda quinzena de janeiro eu já vou organizar a agenda para a gente poder voltar aos atendimentos. Mas, às vezes a pessoa me manda uma mensagem: Poxa, mano, eu tô tentando falar com você, eu não consigo. Porque as meninas lá agendam, e realmente, elas têm a minha agenda, né? E tem dia que tem um monte de coisa marcada, elas não marcam. Sim. Porque eu prefiro que a pessoa agende, porque eu detesto esperar e Fazer detesto alguém deixar as esperar. pessoas me esperando. Então eu falo, gente, marca direitinho uma hora, porque eu vou te atender na hora. Agora, se você falar de surpresa, pode ser que você fique me esperando e eu não posso te atender. Então eu prefiro Né? Dependendo do tudo. dia, né? É. Então eu prefiro deixar tudo organizadinho, mas eu não vejo essa. Não sei, eu não consigo entender essas pessoas. Você não se Eu vê. até vejo isso em alguns lugares, as pessoas, nossa, Manuela, tem locais que é mais fácil falar com você do que com, enfim, com outras pessoas. E você foi reeleita, você falou, né? Você primeiro ganhou uma eleição. Eu tinha até pegado uma cola aqui, com 23.600 de votos, com 51% mais ou menos de votos válidos. E aí você é reeleita com 34.960, que representa 78% de votos. É. E aí? Tipo assim, acho que a primeiro momento você fala assim, cara, eu acho que eu tô no caminho certo, não é possível, né? Não, essa votação tão expressiva Pois é, foi porque realmente o que a gente precisava para saber que a gente estava no caminho certo. E hoje a gente acabou de receber uma pesquisa, né, que a gente fez, que eu tenho 96% de aprovação. Então, Caraca, assim, eu tô no caminho certo. Ainda tem coisa para fazer, ainda tem coisa que a gente tem que melhorar, obviamente, ninguém consegue é fazer tudo fazer tudo, também, é. mas eu acho que a gente está caminhando bem. E o que que você sente possibilitando a diferença na vida do cidadão saquaremense? Eu acho que esse é o sentido de ser prefeita. É o seu papel, né? Esse é o meu papel. Se não for para isso, para que eu vou estar lá, né? Se não for para mudar a vida das pessoas que precisam de mim, porque muita gente não precisa, né? É, Muita gente tem os meios próprios para conseguir as coisas, para poder estudar. sim. Agora, a grande maioria precisa de alguém que olhe por eles. E essa é a função, né, de ser prefeita. Se não for para isso, você está no lugar errado. Hoje, quantos por cento da população depende da prefeitura, assim, de Saquarema? Hoje, hoje, eu acho difícil você falar com alguém de Saquarema que Um não vínculo? participe de algum projeto da prefeitura. Eu acho difícil, porque todo mundo participa de alguma coisa da prefeitura. Pode ser de um remédio que receba em casa, pode ser do próprio Conexão Universitária, que paga a universidade, pode ser de uma aulinha de balé que o filho faz no projeto Conexão do Futuro. Eu acredito que Difícil alguém que não difícil alguém que não tenha tenha nada. nada da prefeitura. É muito difícil. Até as pessoas que têm um poder aquisitivo maior hoje vão a algum lugar da prefeitura. Porque Isso. eu recebo mensagem, pedido e falo, Manuela, ó, eu tenho até plano, mas me falaram que o médico de tal lugar é muito bom. Como é que eu faço para marcar? Entendeu? Então, assim, eu percebo isso. Isso aumenta também a sua responsabilidade, né? Tipo assim, eu Sim, sou mais responsável por muito, muito mais é, gente, é. né? E me fala mais um pouco do Conexão Universitária. Você tocou aqui, o que que seria o Conexão Universitária? Conexão é um projeto em que a gente paga 100% da bolsa universitária para os alunos. A gente paga até medicina. Então, Olha, até um aluno que quer fazer medicina, a prefeitura paga 100%. E aí, quando a gente criou esse projeto, a gente já oferecia as bolsas para todos os cursos, e incluindo a faculdade de medicina e odonto também. E tem cursos que são período integral. hum, E tem gente também que, por exemplo, várias pessoas deixaram de estudar porque tinham que trabalhar, várias pessoas não tinham condições financeiras para arcar com os estudos e abandonaram, enfim. Então, quando a gente criou o projeto inicial era esse, Conexão Universitária, pagar as bolsas para os alunos.
Porque a intenção do projeto é atrair uma faculdade para Pra cá. Saquarema. Certo. Então, a gente já tem o polo de algumas faculdades já em Saquarema, a Faculdade de Vassoura já está funcionando em Saquarema, com alguns cursos. Outras faculdades já foram credenciadas, também virão para Legal. Saquarema. A nossa intenção é uma faculdade de medicina no nosso município. O nosso hospital já é um hospital universitário, a Faculdade de Vassoura já assumiu. E aí eu falei, como essas pessoas vão estudar sem uma ajuda financeira? Se E estuda o aí dia todo, não a tem como gente trabalhar. conseguiu fazer uma ajuda financeira para esses alunos do Conexão. E aí as pessoas que estudam, que moram no nosso município, passaram por uma faculdade federal, mas também têm dificuldades financeiras. Aí a gente conseguiu fazer uma ajuda para as pessoas que não dependem do Conexão Universitária para pagar a sua bolsa, estudam numa faculdade federal, mas também precisam de uma ajuda financeira. Então, a gente também conseguiu oferecer para eles. E aí também tem o transporte, né? De O quem... transporte universitário, que a gente já oferece desde o início do mandato, né? Já tem o transporte universitário, mas a nossa intenção é exatamente ir diminuindo o número de viagens que esses alunos fazem, né? Indo para o Rio, Niterói, Cabo Frio, até por conta do risco, né? De ficar no trânsito, É um perigo, né? tempo, né? Que perde também. Então, a intenção é que no futuro não exista mais ônibus universitário. Todas as faculdades estejam instaladas lá em Saquarema e os alunos estudem lá. Mas o Conexão Universitária são faculdades que estão ali já. em O Saquarema. Conexão Universitária é um programa que a gente paga as faculdades paga a mensalidade de faculdades que foram credenciadas para o Conexão. Ah, tá. Entendi. Então, no início do projeto, foram só duas, a Universidade de Vassouras e La Salle, né? E agora, mais faculdades se credenciaram. Vassouras, La Salle, Estácio, Veiga, Anhanguera. Tem mais alguma? E aí, se a pessoa, no caso, ela não tiver o curso em Saquarema, vocês, mesmo assim, Aí ela pode fazem a fazer o bolsa. curso ou em Maricá, ou em Cabo Não, no Frio. polo que tiver mais No próximo. polo mais próximo. Mas vocês também pagam a bolsa 100%. Sim, E a todos. pessoa tem que fazer o quê? Faz prova? Então, existe um critério para Sim. ela ser concedida a bolsa. Então, tem uma série de critérios lá que eu não sei todos de cabeça, mas o principal é financeiro. É ser morador há 5 anos, morar em Saquarema há pelo menos 5 anos, É, porque senão seria muito fácil, né? e realmente ter essa necessidade de uma ajuda financeira. Eu vi também que eu vi numa postagem sua, que você falou que o curso que tiver em Saquarema e a pessoa optar por fora, ela não pode participar do ônibus, do transporte. Eu não acho justo, né? Justo. Assim, a nossa intenção é realmente reduzir o número de ônibus. E se tem o Comentar curso em aqui, né? Saquarema, por que a pessoa vai escolher fazer em Niterói? E Não ainda tem assim motivo. usando o ônibus. É, Até assim, porque a economia que a gente faz com o ônibus universitário, a gente aumenta o número de bolsas. E essa pessoa também que tem o curso em Saquarema e ela escolhe fazer em Niterói ou Cabo Frio, ela atrapalha quem quer fazer em Saquarema, porque depende de um número mínimo de para alunos. abrir, E aí, abrir a imagina, turma. não abre turma porque a pessoa escolheu fazer em outro lugar. É, e também não ajuda a economia do lugar, né? É, exatamente, porque a cidade não intenção é cresce, né? realmente fomentar a economia do município. Porque com tudo ali, com mais alunos naquele polo, é a pessoa que vende cachorro-quente, é o outro que vende um lanche, automaticamente Sim. aquilo vai melhorando. Uhum. E o que é Conexão do Futuro? Conexão do Futuro é um projeto que a gente oferece nas escolas municipais, onde as crianças têm acesso a jiu-jitsu, balé, hip hop, robótica e inglês. E aí os alunos das escolas têm uns polos, né? Então tem Saquarema, Bacaxá, Jaconé e Sampaio Correia. E aí tem um determinado número de vagas para cada um desses polos e as crianças podem se inscrever e fazer todas essas atividades. E com isso também tira as crianças automaticamente da rua. A intenção é essa, é fazer no contraturno. Então, se a criança estuda de manhã, ela pode fazer à essas noite. atividades à tarde. Se a criança estuda à tarde, pode fazer de manhã. O legal é que esse projeto do jiu-jitsu, eles até recebi eles no gabinete, as crianças, e o primeiro campeonato deles já tiveram vários campeões. Então, assim, muito legal. Isso é ótimo, né? Porque também leva o nome de Saquarema para fora e a cidade vai ficando conhecida e automaticamente. E assim, para as crianças é maravilhoso, porque eu conversei com eles e eles mesmos relatando, eles relatando como mudou a vida deles, tipo,
Eu não tinha amigo e agora que eu faço jiu-jitsu, todo mundo quer ser meu amigo. E as minhas notas melhoraram. Que E legal. nesse projeto Conexão do Futuro, eles ganham uniforme. Então, as crianças que praticam jiu-jitsu ganham um kimono. As menininhas que fazem balé ganham a roupinha do balé. Eles têm lanche. As crianças que precisam de transporte têm transporte. Não é só um espaço, Não é né? só um Tem espaço. todo um Uhum. trabalho que envolve a criança para ela chegar com segurança, para ela estar bem Sim, alimentada. E não tudo. isso é muito difícil. Acho que por isso que Saquarema vem se destacando, se destacando. E uma das coisas, acho que deixou a cidade muito mais deslumbrante foi a iluminação de Natal. Eu acho que não teve um que não viu ou que não foi lá. Foi lindo. E uma coisa assim que eu achei muito interessante, que talvez muitas pessoas não pensam, políticos, não sei, é que não foi só uma iluminação. Você chegava lá e a cidade estava cheia. E o comércio estava cheio, a lanchonete, a pizzaria, o moço da pipoca, o moço dos churros. Então, assim, movimenta muito a economia do lugar. Você fazer uma coisa bacana e diferente. Toda ação que a gente faz numa cidade turística é um investimento. E aí você pensa, se você conversar com qualquer pessoa lá, eu até fiz um teste no final de semana, e eu liguei para uns hotéis perguntando se tinha vaga. E todos os hotéis estavam Você cheios. mesmo. Eu mesmo. Porque teve uma postagem falando do quanto a gente gastou. E eu falei, gente, as pessoas não entendem que isso não foi gasto, isso é um É investimento. investimento. Não vê por outro lado, né? Só vê que, gastou Exatamente. aquilo ali, Ah, aí, porque ó. gastou tanto. Não é gasto, é investimento. Pergunta para o dono do hotel se não está cheio. Pergunta para o restaurante se Pois não é. está cheio. Isso movimenta O quiosque a na economia praia, né? toda, sabe? Todo mundo ganha com isso. Claro, nós somos uma cidade turística. A gente está investindo em infraestrutura para receber melhor o turista, para que quando a nossa cidade esteja cheia, o morador também não se sinta prejudicado, É. porque a gente também sofre quando a cidade está cheia, né? Eu moro em Saquarema. Eu não, E acaba afetando de alguma maneira, né? É falta de exatamente. uma água, alguma coisa assim. Mas existe todo um planejamento que, para ser executado, leva tempo. Então, assim, a gente tá. Eu falo que a gente está plantando uma semente no governo. E as coisas não são no estalar de dedos. A gente está. Comecei o Natal Luz menorzinho, aí ampliei. Esse ano, poxa, a gente fez uma pesquisa, se eu não me engano, mais de 40% de pessoas que visitaram Saquarema visitaram por conta do Natal Luz Sim, para ver a iluminação do Natal. e tava E cheio sempre, trouxeram gente. parentes, e trouxeram amigos, e falaram da iluminação para outras pessoas. Então, a cidade está cheia a semana inteira por conta do Natal Luz. E é um evento que não é só economicamente movimentar a economia do nosso município. Eu acredito que depois de uma pandemia, tudo que a gente puder fazer Verdade. para resgatar a esperança das pessoas, o bem-estar, é Estar válido. junto, né? Porque Encontrar um você amigo. tá resgatando naquela pessoa, eu acho que o orgulho de morar em Saquarema, quando você vê uma postagem, a gente sente isso. Quando alguém fala bem da sua cidade, você fica feliz. Quando alguém fala mal, a gente fica Verdade. chateada. Mesmo sem ser prefeita, É. antes eu me lembro que quando alguém falava alguma coisa de Saquarema, eu ficava Quando o pessoal às vezes fala assim, ah, é roça. Roça nada, roça pra você. A gente brava, fica né? brava. Também não Então, gosto, não. e aí, assim, eu acho que é um resgate mesmo do orgulho de morar em Saquarema. É você oferecer para as pessoas essa esperança que dias melhores virão, de que passamos por momentos terríveis que nunca imaginamos passar, né? Quem imaginou viver uma pandemia? Assim mesmo. Mas vivemos, estamos vivos, perdemos muitas pessoas, mas estamos aqui, né? Sobrevivemos. E, e a gente tem a obrigação de plantar isso no coração das pessoas de novo, resgatar a fé, resgatar a esperança que as pessoas são boas. A gente está tão acostumado a ouvir que ninguém presta e É que verdade, né? todo E criou. político Isso aí. é corrupto e que as pessoas só olham para o próprio umbigo. E aí, quando você vê uma pessoa diferente, essa pessoa vira exceção e não deveria ser. Pois é. No caso é o seu caso, né? E acaba Sim, virando um destaque na região, porque tá fazendo diferente. Na verdade, é o que você falou, você tá fazendo o que você acha que é o seu papel e realmente sim, é, né? aham, Que deveria ser uma coisa assim, não deveria ser exceção, todos deveriam fazer. E uma coisa muito interessante também que a gente buscando nas redes que eu vi é você ligando pro pessoal do Conexão, né? Pra avisar que eles tinham é, ganho. Nossa, e assim, a emoção das pessoas, e eu acho também que o fato de você receber as pessoas no gabinete, isso dá uma gratidão, né? Muito forte para a população.
E é o que eu falo para eles, assim, eles, lógico, estão muito felizes de receber, mas pra gente que pode oferecer isso, é muito gratificante. É muito melhor, né? E eu converso muito com eles, com esses alunos do Conexão, porque eu sofri muito para estudar, assim. Minha família não tinha condições financeiras. Eu falo que eu fiz odonto e aí eu ficava devendo 6 meses a faculdade. E eu Nossa. era uma excelente aluna e eu não tinha direito de ver as minhas notas porque eu estava devendo. Então, assim, eu passava, eu Nossa! tinha que. Os professores que falavam, poxa, eu não vou te dar a prova final, Manuela, você já passou. Mas porque eu não sabia a minha nota, porque eu estava devendo. Isso eu acho que é até ilegal hoje em dia. Mas na época que eu estudei, eles faziam assim. Nossa! E aí, eu falei até ontem que eu recebi um grupo de estudantes lá. Eu falei, a única coisa que vocês têm que fazer é estudar. Antes, não, eu estudava, mas eu tinha que me preocupar. Como eu ia pagar o meu aluguel, como eu ia pagar minha Você já morava mensalidade. sozinha, já Se a vivia minha mãe. É sozinha. porque eu morava em Friburgo, né? Ah, sim. A minha mãe, lógico, minha mãe e meu pai pagavam as coisas pra mim, mas eu me preocupava por eles, porque como minha mãe ia fazer, tadinha? Sabe? Então, assim, eu falava, como. Eu falo que eu estudava com a preocupação, meu Deus, será que eu vou fazer o segundo semestre? Será que eu vou conseguir me matricular de novo? E hoje, você saber que você oferece para as pessoas essa possibilidade de só estudar, não se preocupar, Maravilhoso, né? é o que a gente quer para os nossos filhos, né? É o que eu É. falo. Eu falei, hoje eu tô fazendo em Saquarema exatamente tudo que eu quero que os meus filhos tenham. Tipo assim, todas as condições que eu quero que meus filhos tenham, eu quero A que o facilidade de filho de uma estudar, made tenha também. a facilidade de estudar, a Entendeu? facilidade de um transporte, algumas coisas Facilidade assim. para estudar, não ter preocupação em pagar a sua mensalidade, se vai ter dinheiro ou não, ter acesso a um curso de inglês, ter acesso a uma aula de jiu-jitsu. Então, eu falo que em Saquarema hoje não existe ninguém que vai chegar lá no futuro, daqui a 4 anos, e não está fazendo nada, assim, não tenho um trabalho porque não tive oportunidade. Não, mentira. Você teve? Oportunidade você teve, você pode não ter tido vontade. A oportunidade você teve. E a gente sabe que não era assim. A gente vê que tem muita gente boa aí que realmente não teve oportunidade. E Nossa. ontem, conversando com esses alunos, a gente viu realmente uma diferença, porque ontem eu recebi os alunos da faculdade de medicina. E antigamente, quem fazia medicina eram filhos das pessoas, ou eram médicos, ou É. eram Uma dentistas, situação pessoas de muito maior boa, poder né? aquisitivo. Sim. E hoje não. Lá em Saquarema é toda uma geração que não tem pai médico, não tem ninguém com alto poder aquisitivo, são filhos de professores, filho de vigia, filho da moça da limpeza, que estão lá fazendo medicina, que são muito competentes, inteligentíssimos, porque são pessoas que passaram mais de uma vez para a faculdade. Tem gente que passou mais de uma vez no Mas não tinha vestibular para condições nem de medicina, ir, mas né? não tinha condições de estudar. Então, assim, você vê que são pessoas altamente capacitadas e que, por falta de oportunidade, talvez não conseguissem realizar esse sonho. E não só na faculdade de medicina, todos os outros cursos também. É um curso superior, né? Exatamente. E você, com isso, você não tá mudando só aquela pessoa, né? A gente está mudando uma geração. A geração e a família, né? Porque Ah, automaticamente, né, o filho é médico e tem uma condição é. melhor, Isso que eu automaticamente vai falei. melhorar a vida do pai, da mãe, e assim vai Eles indo. falaram isso. Meu sonho era fazer medicina, mas eu não tinha condições, então eu fiz enfermagem. Mas o meu filho, se quiser fazer medicina, eu vou poder pagar para ele. Sim, porque já tá fazendo. E sim, Exatamente. você muda a vida da família, você tá Da mudando a vida família. da família. E você teve algum projeto, assim, ou tem, né? Algum projeto que você fez, que, tipo assim, é o seu xodó? Um projeto que você, lá, quando você era uma estudante, você pensava assim, nossa, se eu pudesse um dia eu ia fazer um negócio desse. Às vezes a gente tem, né, umas coisas assim. Não, na verdade, um projeto que eu descobri essa vontade de fazer a diferença foi com a Clínica da Mulher, porque eu fazia reuniões com as mulheres, assim. E aí eu vi a dificuldade das mulheres em relação a tudo na saúde. Tipo, não tinha acesso à mamografia, não tinha acesso a fazer um preventivo. Como eu era dentista do posto de saúde, de uma área mais afastada, elas realmente não tinham acesso a muita coisa. E aí eu falei, gente, mas elas têm que ter um lugar para ter tudo. Pra elas, pro cuidado delas. Tanto que na Clínica da Mulher, a gente oferece todo o atendimento, né, de ginecologista, com tudo, mas elas têm as mãezinhas que fazem o pré-natal lá. Elas saem de lá com uma bolsinha maternidade, com enxoval, se ela fez o pré-natal todo. E a gente tem todo o acompanhamento. Isso antes de eu me tornar prefeita. Depois que eu me tornei prefeita, eu
tive contato com as mães dos pacientes especiais, que eu não tinha contato também. E aí eu fui saber das histórias delas, tipo, uma mãe que tem um filho e que ficava 3 horas da manhã no portão esperando a condução, o carro da prefeitura para levá-la no hospital no Rio, fazia o atendimento Uhum. 8 horas, mas ficava esperando até 7 horas da noite Porque para ter tinha o mais último gente. paciente voltar com aquela criança. Então, assim, uma vida de muito Sofrimento, desgaste né? e sofrimento para a criança e para a mãe. E aí eu criei o centro de reabilitação, que aí a gente atende, tem todo o atendimento para criança ali, com todos os profissionais especializados para criança, mas ao mesmo tempo eu pensei, quem cuida da mãe? Porque essas mães também não têm tempo de se cuidar. A gente não tem tempo. Tô aqui com Verdade. você com a minha unha toda destruída. E porque eu não tive tempo de fazer essa semana. E essas mães não têm tempo Aí mesmo que nunca, não tem, né, porque coitado? elas são 24 horas para os filhos ali. E aí eu Sim. montei um salão para as mães No centro no de. centro. Que Aí tem um legal! salãozinho que as mães fazem cabelo, Enquanto os filhos fazem estão lá na manicure, e elas reabilitação. mesmas elas relataram assim, Manuela, isso me Que devolveu a legal, cara. autoestima, porque tinha anos que eu não fazia a unha, tinha anos que eu não pintava o meu cabelo, sabe? Então, enquanto meu filho tá ali tratando, eu tô ali, fiz a unha, mas ao mesmo tempo ela tem um fisioterapeuta para ela, porque muitas mães carregam esse filho no colo e tem problema de coluna por causa disso. Então, assim, tem todo um atendimento integrado ali para a criança e para a mãe. E um projeto também que eu amo, assim, que eu acho muito lindo, é o Centro Dia, que eu chamo, assim, de creche do vovô, Hum. que é uma creche, né? Mas é um lugar que os idosos, quem tem um pai ou uma mãe mais idoso, que não tem com quem deixar para Não precisa trabalhar, trabalhar. Deixa ele. deixa lá, vai, leva ele para lá, vai ter todas as atividades, Aí tem passa o dia. passa o dia, tem alimentação, tem fisioterapeuta, tem aula de dança, aula de música, tem nutricionista, psicólogo, tem tudo ali para ele ter todo o acesso, é um lugar muito bonito. Que E legal. também tem uma manicure que cuida das senhorinhas, assim, é muito legal. E, E e- eles amam. é porque ficaria em casa sozinho, né? Ou assim, sem muito o que fazer. E É, ele começa a interagir com outro é, idoso e passa o dia e eles não veem. E muito interessante que você sempre cuida da família, né? é. Sempre tá. Não é só da criança que é especial, né? Não é só do idoso. Você tá É, cuidando de desde a todo criancinha mundo. até o idoso, né? É, eu digo assim, a E, mãe, né? A é, mãe da criança, você pensa nela para ela ter um salão enquanto a uhum. criança está na reabilitação. Isso é muito legal. Isso não é E normal. lá eles chegam, né, no dia que nós fomos, aí as meninas me mostraram. Eles ganham a toalhinha, a necessaire, com as coisinhas deles, então cada um tem o seu, tudo direitinho. E a gente vê também, assim, pelas redes sociais, que a população tem um carinho enorme por você. Sim, é muito Você legal. acha que. O que se deu, assim? O seu jeito, essa acessibilidade? Eu acho que é isso mesmo, eu acho que assim, eles sabem que é de verdade o que a gente tá fazendo. Eu não vou conseguir fazer tudo. Claro que tem gente que reclama das coisas também. Mas a Hum, gente viu até numa postagem que foi muito interessante, a gente estava até comentando no off aqui, que acho que você fez uma postagem acho que do bairro, né? Acho que a pessoa era do bairro, né? Não foi assim. Acho que foi isso. E assim, tinha muita. A maioria das pessoas falavam bem e as pessoas que não falavam mal pediam, mas as pessoas que pediam com carinho. sim, é. E isso é incrível, Não, toda vez que eles vão pedir, eles falam assim: né? "Manuela, eu quero te parabenizar pelo trabalho que você está fazendo, mas olha aqui a minha Isso, rua. tipo assim, não é Manuela, um poxa, ataque sempre. você tá sendo Isso. ótima, mas por favor, não esquece do meu bairro". Então, mas isso é ótimo, né? É, Porque você sim. não vive sobre ataque. Sempre. Então, é o que eu falo. A gente estava até conversando antes. Eu acho assim, muito feio muito feio não, é falta de educação, né? As pessoas se tentarem agredir a gente de uma forma gratuita porque acham que estão protegidas atrás de um celular ou de um computador. E eu falo, E isso cara, tem minha muito. rede social, é meu Instagram, não vou ficar ouvindo desaforo, bloqueio e, 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 e vou bloquear sempre, sabe por quê? Porque eu não tô ali para Pra isso. isso, tá Se falar certo? comigo com educação, eu vou responder. Posso responder, não o que ele quer ouvir. Vou responder a verdade. Agora, me agredir, falar bobagem, nem escuto. Mas isso é muito pouco. Assim, pelo que a gente acompanha. Eu acho que é até pouco, porque as que tiveram eu já respondi. E eu não faço, é o que eu falo, eu não trato ninguém mal.
Eu trato todo mundo com muita educação, com muito carinho, com muito respeito. Então, eu exijo que faça o mesmo comigo. Então, Certo. eu me lembro que teve até uma postagem de um moço, ele me mandou um direct pra mim, e ele mandou assim: "E aí, prefeita, quando é que você vai se posicionar em relação a não sei o que, não sei o que lá, blá, blá, blá?" Achando que Todo... você também não fosse ver? Aí, aí eu fui e falei assim: "Boa tarde. Então", aí falei, nã eu falei: "Senhor, só um conselho, em respeito à sua idade e aos seus cabelos brancos, eu também tenho cabelos brancos, mas com educação a gente resolve tudo". Quebrou ele. Aí ele: "Não, mas eu não fui mal educada". Eu falei: "Ah, então o seu conceito de educação é totalmente diferente do meu, porque não se fala assim com ninguém". E aí acabou, entendeu, o assunto. Então, assim, a gente que é uma figura pública, claro que a gente está à mercê dessas Isso. coisas, né, e de pessoas realmente mal educadas, mas eu não sou obrigada a aceitar, entendeu. É a minha rede social. Se fosse da prefeitura, não, é diferente. Prefeitura é prefeitura, Ponto, tá lá. é uma instituição e tem que aceitar. Mal educados, bem Mas educados, Manuela não. eu não. Não aceito mesmo, porque eu não faço com os outros. Tá certo, acho que é isso que dá esse diferencial, né. E mas o que que é também? Me explica um pouco sobre essa moeda social saquá. A gente vê que algumas cidades têm aqui na É. região, mas o que que significa, o que que A é? moeda social saquá, primeiro que é uma moeda para ajudar, né, as pessoas que estão em vulnerabilidade, ou seja, pessoas realmente carentes, pessoas que estão precisando de uma ajuda financeira. E essa moeda injeta na economia um montante de dinheiro, então fomenta a economia do nosso município, porque os estabelecimentos são cadastrados para receber essa moeda. Então a pessoa recebe um cartão Ah, tá. no valor de R$ 300 e ela pode gastar no mercado, na farmácia, nos estabelecimentos cadastrados. Desde um grande supermercado até uma Aqueles R$ 300 mercearia por pequenininha. mês. Sim, Mas isso é por pessoa? por família. Ah, por família, tá. São mais ou menos, se eu não me engano, a gente já está em 15 mil famílias Nossa! cadastradas. E Saquarema tem quantos O habitantes? último censo, até eu achei que tinha aumentado, mas não saiu ainda esse último censo. Eu tenho uma média, assim, que era de 87 mil habitantes, não foi? 86, 87. Nossa, e 15.000 Famílias, já recebem essa moeda social saquá. é. A família saquaremense foi um cartão criado na época da pandemia, em que a situação era totalmente diferente, Diferente. eram outras circunstâncias. Pessoas que tinham uma renda e de repente não tiveram. Então, assim, a gente criou esse cartão. Eram 20 mil famílias. Já o Moeda Saquá diminuiu, por quê? Pessoas que recuperaram seus empregos, pessoas E hoje que não têm precisam alguma renda, não mais. precisam mais, aí diminuiu. Mas aí vocês fazem esse controle Tem um ou parte cadastramento. assim, até da população a gente fala assim, olha, agora eu não preciso. Isso acontece? Não, não, existe uma investigação, existe Ah, tá. todo um critério Pra e saber ainda quem realmente tem precisa, né? uma visita da assistente social. Acontece muito, de denúncia. As pessoas denunciam, tipo: "Pô, fulano tem carro e tá recebendo coisa". Aí a gente vai atrás, realmente tá errado e Aí tira. tira. Uhum. E tipo assim, eu falo, desculpa. Ah, pode cortar, chefe? Me perdi aqui nela. Posso? Ah, beleza, então. E tipo Ah, assim, eu vi também uma coisa que você fez, perguntando qual era o lugar favorito da pessoa em Saquarema. Qual é o seu lugar favorito? os pontos turísticos, né, de Saquarema, porque nem eu tinha noção de tantos pontos que a gente tinha em Saquarema, assim, quando foram numerados, falei: "Nossa, mas são tantos assim?", porque a gente vai, a gente conhece o local, mas quando você vê as fotografias, assim, eu particularmente eu gosto muito da igreja, porque para mim é Ah, o mas é o é linda mesmo, é é o né? Combinar que meu é linda é o meu mesmo. local favorito, assim, não só por Nossa Senhora, mas Você pelo tem que ser bem todo devota de Nossa Senhora, né? por todo o visual, né, por todo e também a gente vê a cidade toda de lá, né. É muito lindo, né? Muito E, bonito. Manuela, você tem, assim, algum projeto em mente pra fazer agora, 2023? Então, esse ano eu já estava pensando nesse projeto, por quê?
Eu recebo muito, meu público, assim, nas redes sociais é muito feminino. Eu recebo muitas mensagens das mulheres falando que, você me inspira, você me incentiva, porque você falou não sei o quê, eu voltei a estudar, Que porque eu legal. vi você malhando, eu entrei na academia, porque eu vi que você postou que você não come isso, eu também não tô comendo. Então, tipo assim, Você tá várias. influenciando É, ali. e eu tinha um projeto já eu tenho 2 perfis, eu tenho o perfil da prefeita e tenho o meu perfil pessoal. E eu queria usar, eu já estou movimentando esse perfil para empoderar mais mulheres. Mas empoderar não é no sentido de as pessoas acham que uma mulher empoderada é uma mulher que tem um cargo público ou é diretora de uma multinacional, e não é, uma mulher empoderada é aquela que é dona da própria vida. E aí, eu recebi essa semana de uma moça que eu até falei, postei isso hoje, que ela falando que: "Nossa, você, claro que a vida é mais fácil para você, você é prefeita, você tem acesso às coisas e não sei o quê". Não, ela não estava falando, de maneira ruim, negativa Uhum. não, estava uma conversa mesmo. E aí eu falei: "Mas eu não sou empoderada por causa disso". Eu falei: "Tanto é que o momento da minha vida que eu me senti empoderada foi quando eu tive meus filhos, não foi quando eu me tornei prefeita, foi quando eu tive as E crianças". tinha que saber administrar tudo ali. Exatamente. E aí e ela, que é uma senhora que criou 3 ou 4 filhos, se eu não me engano, sozinha, e hoje tem os filhos formados, quer dizer, eu falei: "Você é uma mulher empoderada, olha tudo que você fez". O que E aí conquistou. precisou eu, uma pessoa de fora, mostrar para ela o quão ela era empoderada, o quanto ela modificou a vida dos filhos dela sozinha. Então, assim, a minha vontade com esse perfil é isso, é fazer as mulheres se enxergarem, porque muitas não se enxergam, de maneira positiva. Porque sempre tem alguém para criticar, sempre tem alguém para falar uma coisa ruim. Botar pra É, baixo, né. exatamente. Então, assim, e a gente na vida pública, né, a gente tem muito isso, né? Tem muita gente, eu falo que hoje eu aprendi a conviver melhor com isso, né? Mas antes eu sofria muito. E eu quero com esse projeto novo poder ajudar as mulheres nesse sentido, mas também eu recebi mensagem essa semana de gente, de mulheres que querem se candidatar a um cargo público e político e não sabem como começar. Então, se eu podia ajudar, se eu podia dar uma dica. E eu acho que acaba sendo um leque muito grande, porque hoje a mulher pode ser qualquer coisa, né? Pode É, claro que estar pode. onde ela quiser. E algumas precisam só desse incentivo, né? E em relação à prefeitura, assim, Em você re tem quais os algum meus projetos? Em relação à prefeitura, eu tenho muita coisa para fazer ainda agora. O telefone tá sem parar aqui. Só rapidinho, só porque eu tenho medo de ser as crianças. Eu tenho muitos projetos porque eu tô nos meus 2 anos finais. Então, assim, eu tenho a Cidade da Saúde, que o hospital já está funcionando, né? Já vai funcionar agora em fevereiro, a gente vai inaugurar. Ele vai ser administrado pela Universidade de Vassouras, então ele vai ser um hospital escola. Mas ao redor do hospital tem todas as clínicas para inaugurar, a clínica da criança, a clínica do idoso, clínica da mulher. São clínicas que já funcionam no município, mas agora a gente vai ter o local próprio. Eles já funcionam alugadas, né, em outros lugares. Então, o centro de reabilitação, o centro de imagem, o CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas. E dar continuidade e ampliar o projeto Conexão Universitária. Eu falo que o projeto Conexão Universitária, ele é um projeto que, para mim, ele só vai ter sido bem sucedido quando os alunos me mostrarem o diploma, informado. né, formados. Construir o nosso Hospital dos Olhos, construir o nosso Hospital dos Animais. Isso em 2 anos. Em 2 anos. Eu ainda vou construir mais 15 creches. Essa semana eu visitei uma, então vou construir mais 15 creches, ou seja, são mais de 500 vagas novas de creche para os alunos. Terminar a construção de algumas escolas, substituir algumas escolas que são muito antigas e construir outras novas. Então, assim, tem muita coisa ainda Tem para muito fazer. trabalho, né. Muitos bairros ainda que serão asfaltados. Construir, terminar, né? Porque a gente já começou a revitalização do centro de Saquarema, então a gente vai mexer em toda a orla ali da lagoa, todas as nossas orlas. E o que você acha que ainda pode melhorar?
O que a gente está trabalhando, e é um trabalho assim, eu falo que é uma semente que a gente já está plantando, é realmente a geração de emprego e renda no nosso município, porque a gente tem que melhorar a infraestrutura para atrair empresas, para atrair redes de hotéis, para atrair locais que ofereçam emprego para a população, para que o único gerador de renda não seja a prefeitura, né? E continuar capacitando os nossos moradores, porque as pessoas também acabam falando, poxa, mas se eu abro um negócio, não tem gente capacitada, então não vai ter mais isso. Eu comprei um prédio para a gente fazer só cursos profissionalizantes, e aí nesse prédio vai ter cursos profissionalizantes na área de beleza. Então, vou montar um salão de beleza e eles vão ter todas as aulas. Na parte de hotelaria, eu vou montar um quarto e eles vão ter todas as aulas para Que fazer tudo. legal. Vai ter uma cozinha industrial para a parte de gastronomia. Então, assim, não vai ter falta de oportunidade para eles aprenderem. E aí, com isso, a gente vai ter profissionais capacitados na nossa cidade e é muito mais fácil de um hotel se instalar num município que já tem as pessoas ali para trabalhar. Então, o meu foco hoje é continuar investindo na infraestrutura, continuar investindo pesado no turismo e a geração de emprego e renda é um ponto bem importante. E pós-mandato prefeita? Já pensa ou não? Sabe, isso pra depois. Não, eu penso sim, assim, eu penso que eu quero continuar na carreira política. Perguntar assim, vai votar cedo, hein, Odô? Vai votar ser dentista? Porque ela saiu do odonto pra política sem É. querer. E Não, agora assim, você eu, já tá eu já gosto tá de na vez, odonto. já era, Assim, né? vou até receber um convite, porque eu tô terminando o meu mestrado, eu nem falei isso. Eu peguei, o que eu falei que eu fiz o caminho inverso, né? Aham. Eu fui eleita, aí fiz o curso de oratória. Sim. E aí vi que eu não sabia nada de administração pública quando eu entrei, né? Que eu tava aprendendo na prática. Aí fiz uma especialização em administração pública, né? Uma pós-graduação na FGV. E aí fui com a teoria e com a prática aprendendo. E a vivência, né, da administração faz com que você É. aprenda e, graças a Deus, eu sou cercada de excelentes profissionais que eu falo que a humildade abre todas as portas. E quando você fala, não sei, me ajuda, aparece É. um monte de gente para te ajudar. E aí, hoje eu estou terminando meu mestrado em administração pública na FGV. E aí eu fui convidada para dar aula na faculdade de odonto. Ah, Aí eu tô pensando, aí. mas dorme? Como que é? Como é que é o dia? Assim, só uma curiosidade Eu que surgiu acordo agora, porque muito assim, cedo. acorda, é mãe de 2, e é prefeita, e é estudante. Que horas? Que horas? Que horas que dorme? Que Eu acordo, horas? eu acordo cedo, muito cedo, vou pra academia. Que Aí, horas? Cedo que horas? 7 horas. Ah, tá. Acordo Tranquilo. 6h40, porque a academia é pertinho, então eu vou Tá. rapidinho. Aí, tomo café, volto, tomo café e vou trabalhar. 9 horas estou na prefeitura. Eu tenho a facilidade de almoçar em casa todos os dias, porque é pertinho, Pertinho. né? Então, meio-dia eu falo que minha hora de comer é sagrada, não pode passar da hora de comer, porque Meio-dia. meio-dia, porque eu começo a passar mal, assim. Se eu não comer, e passa mal não só de saúde, mas de humor também. Então, não adianta. É, pessoal? É. Então, Eu falo deu assim, meio-dia, todo mundo fica assim, não, bora, as almoçar. meninas lá da prefeitura, alguém quer falar assim, não, quer mostrar um projeto pra Manuela. Olha, você mostra assim até umas 10h30, porque depois dessa hora que a fome já tá chegando, minha filha, você vai mostrar uma coisa pintada de ouro pra ela, vai dizer que tá ruim. Porque, nossa senhora, não dá. Aí almoça, meio-dia. Aí almoço, aí volto, e eu cumpro horário. Eu tenho horário. Esses dias até meu filho falou alguma coisa. Mãe, ele queria ir em algum lugar. Eu falei, não posso, que eu tenho que voltar pra prefeitura. Ele, mãe, você é prefeito, você volta a hora que você quiser. Aí eu falei, não, meu filho, eu volto a hora que eu tenho que voltar. É 2 horas que eu tenho que voltar. Eu tô cumprindo meu horário de almoço, tem que bater o É o ponto. meu horário de almoço, exatamente. Aí eu tento me organizar desse jeito. Por exemplo, quando não dá pra ir de manhã na academia às 7 horas, eu vou meio-dia, que é no meu horário de almoço. Aí faço assim. E também tento sair no horário de 5h30, 6 horas, porque aí eu já chego em casa, as crianças Aí chega, já fica com ele, já é mãe. já tá mais tranquilo. Gente, tô chocada. Aí, assim, e aí quando eu tenho, por exemplo, o meu mestrado, ele é uma vez por mês, uma semana inteira. Ah, Ainda bem que está no formato híbrido, porque senão eu teria que estar lá no Rio. Mas como está no formato híbrido, eu consigo assistir online. E aí eu consigo assistir da prefeitura. Trabalho e assisto. E aí os professores já sabem também que eu tô. nesse É, corre, né? como E diz. aí de noite eu faço
faço meus trabalhos. O meu pessoal não gosta muito da minha semana de mestrado, que é a semana que eu tô mais estressada, porque é muita coisa. Eles detestam. Tem que falar assim, olha só, essa semana do mestrado não tem projeto, no mestrado não tem Eles nada, falam hein? isso. E semana do mestrado nem vem, que ela tá. Tá por conta. É porque é muita coisa, porque é muito trabalho, é muito aqui. E aí eu tenho que chegar em casa e eu fico E dar conta de até filho. tarde fazendo as coisas. Aí vou dormir 1h30, 2 horas, porque eu tenho que fazer as coisas. Gente, não para mesmo. Não. Não, a tranquilidade, não. Mas é tranquila assim, pessoal? É brava. É porque Eu tem, sou é porque tranquila tem assim. quem fala assim, ó, essa finesse é bravo. Não, eu É sou brava. brava quando eu tenho que ser brava. Ué. É, né? Assim, coisas que me tiram do sério. Falta de Atraso, pontualidade. coisa que eu É, não já deu gosto. pra perceber. As pessoas aqui têm esses problemas, alguém. Alguém. Fome. É pior do que falta de pontualidade pra mim. Fome. E acho que qualquer mãe é quando o filho tá doente. Aí acabou tudo também. Acabou. Então, Do mais normal. normal. Assim, trabalhar não. E também coisa de última hora, assim. Quando tô com a minha semana toda organizadinha, aparece uma coisa na última hora e eu falo, poxa, Qual é o seu signo? virgem. Ah, tá explicado. Eu não vou falar muito, não. Senão o pessoal meu também vão falar alguma coisa aí e tu vai sobrar pra mim. Eu vou ficar quieta. Também Mas sou é virgem, isso, assim, é isso. mas assim, eu gosto dessa Organização. dessa vida corrida, assim. Eu gosto de fazer um monte de coisa. Porque eu gosto de produzir, assim. Eu sinto que eu tô produzindo alguma coisa, entendeu? Útil, né? Útil, exatamente. Sou útil. É. Parada, nunca consegue, né? Não, Mas, nunca assim, fico Você tá parada. parada assim, você começa a... E eu acho que eu vou ficar à toa, vou começar a fazer. Até na época de dentista mesmo, eu sempre emendei uma pós-graduação na outra para não ficar sem estudar, entendeu? Para não parar. Aí tá, semana, não, já fiz todos os trabalhos, tem nada pra fazer, vou ler um livro, então, entendeu? Sempre alguma coisa. Sempre nunca ficando, não tem nada pra fazer. Não, aí acostumei também, eu não vejo televisão, acostumei a não assistir televisão. Assisto, assim, uma série de noite, alguma coisa, mas não fico vendo televisão, essas coisas. Gasto muito tempo na rede social, porque eu fico olhando as coisas, né, e Se respondo as atualizando. pessoas. Normalmente, se as pessoas recebem respostas depois das 8 horas, sou eu respondendo mesmo, assim, porque É a hora que você para pra é olhar. a hora que eu paro pra olhar tudo. Não tem condição de responder durante o dia. Então, eles me ajudam, mas à noite eles não trabalham, né? Eles falam que eles têm o horário de Tá certo, né? trabalho, então eles não respondem. E agora vai acontecer também o Festival de Verão, né? Isso Sim, movimenta começa muito dia ainda. 13, né? O show, o Melim. E tem os outros shows. Não, mas o início do festival é dia 13, né? Já tá tendo shows, mas a abertura do show é com o Melim, é dia 13. E aí tem movimenta mais outros ainda. shows, Detonautas. Eu esqueci o nome dos cantores. Mas já movimenta também muito, né? Nossa, a cidade tá muito cheia. Detonautas, Maria, Matheus, Pique Novo e o Jusceí. É Maria, não? É um negócio assim. Mariana e Matheus. E aí, as pessoas, hoje mesmo na academia, as pessoas falando, nossa, Manuela, eu nunca vi a cidade tão cheia. É muita gente. Que legal, né? Sim, é bom, assim, é muito, muito bom para a economia do nosso município, né? E pra tudo, né? Pra tudo. Acho que tudo é bom. Acho que o ponto negativo é que ele atrapalha um pouco a vida do povo. Na E verdade, dá eu acho que todo mundo que uma vive, dificuldade. mora numa cidade turística passa por isso, Alguma porque época vai passar. a gente está acostumado àquela rotina e aí, de repente, vem muita gente, aí você enfrenta trânsito que você não enfrentaria normalmente, né? Tem filas que normalmente não teria, sim. existiriam, mas é o preço, né? E, Manuela, você teria algum recado que você pudesse dar para a população? E até para os políticos, assim, né? De uma maneira de saber qual é a função do Não, assim, político. pro político, eu não me sinto à vontade para falar nada para os políticos, porque eu falo que sou uma pessoa que eu estou sempre aprendendo. E todo mundo que tem mais experiência que eu absorvo as coisas positivas. Então, assim, em todo lugar que eu vou que tem muitos políticos Você só escuta. já de longa data e de vários mandatos, eu fico observando e tento absorver as coisas boas e que todo mundo tem, né? E aí eu não me sinto à vontade para falar um recado para ninguém, né, de política, porque eu acho que eu ainda tenho muita coisa para aprender. Mas
para a população, assim, eu sou extremamente grata por ser prefeita de Saquarema, pelas oportunidades que eu estou tendo de fazer a diferença na vida deles, pelo carinho que eles têm comigo e com a minha família, porque eu recebi esse carinho, assim, muito grande, principalmente na época da doença do meu filho, quando ele adoeceu. E a cidade inteira se mobilizou em oração para ele se recuperar. E até hoje todo mundo me pergunta dele. Tipo, e o Henrico, tá bem? Olha, rezei muito pelo seu filho. Aí todas as pessoas, em qualquer lugar que eu vou, sempre tem alguém que fala: Olha, Manuela, coloquei. Minha filha mora em Portugal. Mandei o nome do seu filho para Portugal. E tem o nome dele na igreja tal de Portugal, tá lá, hein? Porque todo mundo orou por ele lá, que não sei o quê. Então, assim, teve uma mobilização muito grande. Então, assim. Isso não tem preço, né? É uma coisa que Fazer pelos nossos eu vou filhos, né? ser eternamente grata à população por isso. Para as mulheres, elas terem consciência do poder que elas têm, em qualquer lugar que elas estejam. Ela é poderosa sendo dona de casa, ela é poderosa sendo dentista, ela é poderosa sendo professora, ela é poderosa sendo prefeita, ela é poderosa sendo qualquer coisa. Ela só tem que se enxergar dessa forma e exaltar as suas qualidades, porque a gente tem mania muito de falar dos nossos defeitos, né? Então, eu lembro que tinha uma amiga que ela falava assim pra mim, ela falava isso. Eu cheguei numa loja, cheguei num evento com ela e ela, nossa, que linda sua blusa. Eu falei, comprei na promoção. Eu não te perguntei o preço, eu falei que ela é linda. Por que você tá diminuindo a sua roupa? Ela falou verdade. isso. E a gente tem mania disso. É. Eu nunca mais fiz isso depois que ela falou assim, mas eu não te perguntei o preço da sua roupa. Eu só falei que ela é bonita. E por que você teve que se justificar? Né? Verdade. E a gente se justifica o tempo inteiro. Sem querer, a gente se justifica. Você vai chegar num lugar, nossa, seu carro é bonito, eu não paguei em tantas vezes. Hum. Eu falei, não quero saber como você pagou. Só tô falando que o seu carro é bonito, né? Verdade. Então, assim, a mulher tem muito isso. De se diminuir em alguns momentos. Ou até se diminuir para se encaixar em algum outro lugar. E a gente vai aprendendo na política que... Não é só na política, é na vida, né? Eu acho que a gente tem que aprender a olhar o outro com mais empatia e absorver as coisas boas que as pessoas têm, porque defeitos nós temos também, todo mundo tem defeitos. E quando você trabalha com muita gente, eu não tenho paciência para picuinha, assim, né? Quando alguém vem, Ai, ai, fofoquinha, nossa, vou né? falar de fulana. Nossa, mas não sabe o que fulana fez? Eu falei, ai, não sei, nem quero saber, não me interessa. Porque, assim, não tem paciência. Porque eu falo, pô, se ela trabalha aqui é porque ela tem qualidade. Então, olha as qualidades dela, cara. Se você olhar os defeitos, eu vou te falar os seus. Você quer ouvir? Porque todo mundo tem, Verdade. né? Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Então, assim, procuro ser assim com as pessoas que trabalham comigo. E eu acho que nós temos obrigação no mundo de incentivar o outro, as pessoas que estão ao nosso redor, a melhorar em qualquer coisa. Então, assim, hoje, graças a Deus, com o programa Conexão Universitária, a gente ajudou os alunos do Conexão, mas todas as pessoas ao meu redor que trabalham diretamente comigo, todos hoje fazem uma faculdade. Todos hoje querem melhorar, sabe? Ninguém mais. Porque eles falam, cara, se você que é prefeito, você estuda, Pois é, por que eu vou ficar parada? Entendeu? verdade. Então, eu acho que esse é o objetivo maior. Então, meu recado é esse, sabe? Não parem. Queiram sempre melhorar, queiram sempre progredir e motivem as pessoas ao seu redor, porque eu acho que é isso que fica. Chega um momento da vida da gente que a gente vê que dinheiro acaba ou não faz assim, não te compra a felicidade, não te compra a saúde. E o que vai ficar são as experiências que você teve, as pessoas que você conseguiu ajudar, que ficam na sua vida. E são pessoas que vão ser eternamente gratas a você e você nem sabe o que você fez. E eu vejo isso hoje. As pessoas às vezes me param para agradecer uma coisa que eu nem sei que eu fiz. Teve uma situação assim na época que eu era dentista do posto de Palmital, era em Palmital o bairro que eu fazia. E lá era muito, tinha muita lama e tal.
E aí eu tinha um carro e eu ia trabalhar, e quando eu voltava, às vezes na chuva, tinha muita gente na fila do ponto de ônibus e pegando chuva, muita mãe com um monte de criança, assim. E às vezes eu dava 4, 5 viagens, assim, levando eles, assim, porque eu ficava com pena deles ficarem ali na chuva. Mas, tá, passou. Pouco tempo atrás, as mães me encontraram e falaram, Manuela, quantas vezes você já me levou em casa? E eu nem lembrava mais. Porque você fez com o coração. Porque eu fiz e a gente nem lembra. E a pessoa esqueceu. Tipo assim, não esqueceu. Eu me esqueci e a pessoa não se esqueceu. Então, é isso que fica da vida da gente. E a política, o cargo de prefeita, te dá a oportunidade de se tornar inesquecível na memória das pessoas, no coração das pessoas, sem você saber o que você fez. Você vai deixar um legado bem diferente, né? E vai Exatamente. deixar uma Saquarema também bem diferente do que você levou. É o objetivo. São 2 anos aí de muito trabalho. Ah, Manuela, eu adorei te conhecer pessoalmente, já te admiro. E te falei isso, que eu fiquei, poxa, ela não vai vir, né? Porque, não vai vir, não, mas você tá aqui. Muito obrigada de coração mesmo. Adorei o bate-papo, adorei te conhecer mais, conhecer a sua equipe. O pessoal, pô, sempre muito solícito, né? Criando, quer algum dado, a gente procura, a gente manda. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Eu acredito que o seu jeito de ser é que realmente tá fazendo essa diferença toda em Saquarema e fazendo com que o povo tenha carinho por você. Não só o povo de Saquarema, o povo de toda a região. Te Obrigada. agradeço muito, muito mesmo. Eu que agradeço, adorei nossa conversa, falamos pra caramba. E sucesso no seu podcast. Muito obrigada. Adorei. Gente, então é isso. Ficamos por aqui com a entrevista com a prefeita de Saquarema, Manuela Pérez. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu adorei. Um beijo e até a próxima.